Daniel, ele decidiu no seu coração. Não foi uma ordem de Deus, não foi uma instrução do Espírito Santo. Ninguém falou para Daniel tomar aquela atitude, tomar aquele posicionamento. Diante dele estavam postos as iguarias dos reis, que eram os prazeres, que eram os benefícios, que é tudo que o ser humano deseja e almeja, que são os prazeres que alimentam a nossa carne. Daniel tinha posto na tua mesa o que todo ser humano busca, o que todo ser humano corre atrás, que é estar na mesa do rei, assentado lá e tendo o melhor dessa terra. Porém, Daniel decidiu dentro do teu coração se abster das iguarias do rei. Olha só que negócio contraditório. Todo mundo corre atrás daquilo. E quando Daniel tem em suas mãos, tem nas suas frentes, ele decide abster, não se alimentar, não usufruir do benefício. Qualquer outra pessoa diria, mas isso daí foi uma bênção de Deus. Foi Deus que me entregou isso. Mas Daniel decidiu dentro do coração dele, ninguém falou nada, se abster para não se contaminar com as coisas da Babilônia, porque ele sabia dentro do teu coração que no momento que ele se conformasse, o que ele deixasse que aquela cultura, que aquelas iguarias, que aqueles benefícios entrassem dentro do teu coração, poderia acontecer uma contaminação do caráter de Daniel, da conduta de Daniel, da postura dele. E por isso, para que ele não perdesse o caráter que ele tinha, para que ele não perdesse a adoração a Deus, o temor que ele tinha, ele preferiu renunciar, abster daquelas coisas para se manter diante do seu Deus, em integridade e inteireza do coração dele. E é isso que eu queria trazer ao teu coração hoje. Nesse mundo irão vir várias mesas com regalias, benefícios, benfeitorias que vão agradar a nossa carne, que vão agradar os nossos olhos, como assim foi colocado diante de Adão e Eva. O fruto proibido agradou os olhos de Eva, era bom para comer, era agradável às suas vistas, e assim ela negou, ela renunciou, ela não deu ouvidos ao que Deus havia dito a ela, negligenciando e comendo aquele fruto. E isso trouxe a contaminação do gênero humano e a morte espiritual naquele momento para Adão e Eva. E é isso que Daniel não queria. Daniel tendo discernimento que no momento que Adão e Eva se contaminaram com o que Satanás propôs, que não foi o fruto que foi a contaminação, mas foi o que o inimigo tentou implantar no coração de Adão e Eva, que era a desobediência, que era a desobediência à palavra de Deus, e assim eles caíram. E houve uma morte, uma contaminação espiritual. E era isso que Daniel estava fugindo, para que ele não fosse contaminado com as coisas da Babilônia e permanecesse íntegro, inteiro diante de Deus. E é isso que eu e você temos que ter dentro do nosso coração hoje. Ainda que os nossos desejos, os nossos prazeres, os nossos sonhos estejam de frente a nós, se for necessário, nós teremos que negar, nós teremos que rejeitar, nós teremos que abster para manter diante da presença de Deus. Não podemos negar princípios, não podemos negar valores, não podemos negar a nossa fé por um prato de lentilha, por um prazer momentâneo. E o Senhor está dizendo para você hoje, Ele não está trazendo essa palavra por acaso, mas Ele está dizendo para você: rejeita tudo que pode contaminar a tua fé.
Rejeita tudo aquilo que pode contaminar o teu coração. Rejeita tudo aquilo que pode te distanciar da presença de Deus. E foi isso que Daniel fez. Continuando a palavra, nesse versículo 8, a Bíblia diz que ele tornou para não se tornar o impuro das iguarias do rei, nem com o vinho especial servido na mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para abster daqueles alimentos. Olha a outra atitude que Daniel ele tomou. Ele tinha o discernimento que todas as autoridades são constituídas por Deus. E nós devemos ter o quê? Obediência e respeito a tais autoridades. Ele era um homem de Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele sabia que Deus era com ele. Ele não poderia ter tomado aquela atitude por ele mesmo e dizer, eu não vou comer e pronto, acabou. Mas ele não fez isso. Ele pediu permissão para tomar aquela atitude. Ainda que você seja um homem de Deus, ainda que você tenha tudo o que Deus te entregou, capacitação, discernimento, sabedoria, você tem que ter um entendimento. Você tem que ter obediência às autoridades constituídas por Deus, para que você lá na frente não seja rejeitado por Deus e para que lá na frente você não seja envergonhado. Porque Deus é um homem de princípios, é um Deus de princípios. Se você desobedece à lei dele, às instruções deles e rejeita o que ele colocou, desculpa, ele não será com você. Mas no momento que você obedece à voz dele e anda segundo o caminho dele, ele mesmo vai te honrar e não lhe deixará ser envergonhado. E continuando a palavra, a Bíblia diz: Daniel disse ao encarregado, do designado pelo chefe dos oficiais para cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Versículo 12. Peço-te que faças uma experiência com os teus servos por 10 dias, dando-nos apenas legumes para comer e água para beber. Depois disso, compare nossa aparência com a dos jovens que comem as iguarias da mesa do rei, e trate-os, teus servos, conforme a tua própria observação e juízo. Assim, atendeu ao pedido de Daniel e observou a experiência proposta por 10 dias. Passando 10 dias, a aparência dos 4 rapazes era melhor e demonstravam estar mais saudáveis e fortes do que todos os jovens que se alimentavam da comida da mesa do rei. Preste atenção, quando eu e você observamos a palavra de Deus, nos atentamos em cumprir a ela e andamos segundo a palavra de Deus, o Senhor honra a nossa fé. O Senhor derrama a tua graça sobre a nossa vida, e o que parece que é para ser morte, destruição e esterilidade, o Senhor faz prosperar e trazer vida. Então o que eu queria dizer hoje ao teu coração, a palavra de Deus é muito clara no livro de Daniel. Daniel, ele decidiu e escolheu fazer a vontade de Deus e decidiu dentro do teu coração priorizar a Deus acima das suas vontades e dos seus desejos e acima mesmo dos seus interesses pessoais. E quando Deus viu essa atitude dentro do coração de Daniel, Deus honrou Daniel. Deus aprovou a fé de Daniel e Deus derramou a graça dele na vida de Daniel. E Daniel se tornou um dos maiores governadores. Deus derramou sabedoria, entendimento, capacitação, instruções, derramou o poder dele na vida de Daniel por conta de uma simples atitude que ele tomou: priorizar a presença de Deus, priorizar a palavra de Deus, priorizar o caminho de Deus. E o Senhor te chama hoje para, através desse vídeo, desse dia, priorizar a palavra de Deus, a presença de Deus, acima de todas as coisas que irão apresentar diante de você.
E se você tomar essa atitude nesse dia, você pode ter uma certeza e uma convicção: Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai manifestar o poder dele na sua vida em nome de Jesus. Guarde essa palavra no teu coração e viva por essa fé, porque Deus é contigo. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. A paz.